em estar uma vez mais na presença de Deus. Quero agradecer a Jesus por tudo. Enquanto eu vou agradecendo a Ele, você vai abrindo a sua Bíblia no tema da campanha nesta noite. Glória a Deus, eu quero nesta noite agradecer a Deus pelo fogo de vida que Ele nos dá, tá? A Deus toda a honra, toda a glória. Agradeço a Jesus pelo anjo desta igreja. Que Deus possa abençoar, dando graça. Eu entendo que dirigir igreja hoje, no século XXI, eu acho que é uma das piores coisas que tem. Tá? Porque o bicho que dá trabalho é crente, viu? Trabalho, né? Só quem é pastor sabe o que eu estou falando, mas graças a Deus, né? E parece que o crente, quanto mais velho vai ficando, mais trabalho, né? O negócio é sério, mas nessa noite Jesus vai pegar nós com as ovelhas, né? Nos ensinar a ficar perto dele. Louvo a Deus pela vida do meu cunhado, pastor Eliseu, né, que está nos acompanhando, a vida do Fernando, meu primo, sua esposa. Deus abençoe grandemente. Obrigado a todos pela recepção, né? Eu conheço a Roseli, né? Nós temos caminhado, congregamos muito tempo, servimos a Jesus. Eu quero lhe dizer, irmãos, que independente de placa de igreja, servimos ao mesmo Jesus, né? Dando a paz do Senhor, da minha digníssima esposa, irmã Raquel, não pôde estar comigo, sempre está, né? Mas hoje não pôde, ela está com 7 meses de gravidez, né? E já começou a sentir aquelas dores nas costas. Quem é mãe sabe do que eu estou falando, né? E tem suas dificuldades, mandou a paz do Senhor para a igreja, amém? Então eu trago a paz do Senhor do meu pastor presidente, pastor Adevanildo, porque eu aprendi uma coisa: 10 anos que eu sirvo a Jesus, e por onde eu ando, eu nunca saí para pregar sem o meu pastor dizer amém. Porque eu aprendi uma coisa, irmãos, que ovelha que sai por aí sem o pastor saber onde ela está, ai, ai. Nunca aprendeu o que é ser ovelha, amém? Glória a Deus. Vamos para a Bíblia, senão a gente começa a bater no início assim, o povo pensa que a gente é batedor, né, irmão? Mas a gente apenas prega um evangelho que leva para o céu. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Jeremias. Jeremias capítulo 33. Quem achou? Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Glória, glória. Quem achou o texto sagrado, diga glória a Deus. Eu quero ler o versículo 1, 2 e 3. A gente fecha a Bíblia e vamos ver o que Jesus tem ao nosso coração. Nos diz assim a palavra de Deus: e veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer o seu nome é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Vamos ler o versículo de número 3. É o terceiro dia da campanha hoje, é isso? Terceiro dia. Vamos ler o versículo de número 3 no 3. 1, 2, 3. Clama a mim e anunciar-te coisas grandes e firmes. Amém? Pode se assentar, queridos. Louvado seja Deus. Acredito eu que muitos homens de Deus, mulheres de Deus já ocuparam este altar santo e consagrado a Deus, a ministrar aos vossos corações este mesmo texto, este mesmo versículo, este mesmo capítulo. Toda vez que eu subo em um altar para ministrar a palavra de Deus, não tem como não lembrar de quem eu era para o que eu sou hoje em dia. Quem me conhece, a Roseli, sua família, sabe que a maioria das minhas ministrações eu prego chorando, porque há 10 anos atrás eu era um morador de rua, viciado em crack, e Jesus nos fez uma promessa, nos levantou no dia 29 de agosto de 2010. Com menos de 30 dias eu estava pregando o Evangelho. Foi algo que só o céu para explicar para quem é espiritual, e até hoje nunca mais paramos de pregar a palavra de Deus. É algo a qual Deus nos chamou, e nesta noite temos uma palavra de Deus para o teu coração. Bendito é o nome de Jesus, queridos irmãos e irmãs. Ao pregar, aleluias, num trabalho como este, uma campanha
campanha com o círculo de oração. Sabemos que, aleluia, quando eu cheguei, que eu me deparei com o nome, aleluia, bendito é o nome de Jesus, do círculo de oração, chama do Espírito Santo. Eu falei, Jesus, está tudo enquadrado dentro do tema da campanha, porque ninguém consegue chamar o Espírito Santo sem clamor. Aleluia, e quando nós clamamos, nós atraímos para perto de nós a presença do Espírito Santo. É bem verdade que dentro da igreja, dentro da congregação, tem dois tipos de crente. Aleluia, tem aquele que é fogo puro e tem aquele que está só a fumaça. Mas eu acredito que nesta noite, até aquele que está só a fumaça vai sair daqui incendiado pela presença do Espírito Santo. Aleluia, Deus, por ver estas madrugadas. Eu ainda sou daquele tipo de crente que quando eu tenho agenda, quase todos os dias da minha vida eu prego pela misericórdia de Deus. Você não me vê de frente a um computador, aleluia, assistindo vídeo, porque hoje está cheio de pregador subindo no altar pregando mensagem de YouTube. Aqui não prega não, aqui prega mensagem de 3 horas da madrugada pedindo ao céu, ralando esse joelho bem roxo na presença de Jesus, e Ele vai nos dando porque Ele é bom. Amém, irmãos? E a palavra de Deus, ela vai nos ensinar nesta noite. Quando nós falamos sobre clamor, falamos sobre oração, vamos lembrar do maior mestre de oração próprio, Jesus. Jesus, ele começa o seu ministério orando e termina orando. Perceba-se que quando pegaram o nosso mestre Jesus para levar até o Gólgota, ele estava orando. Aleluia, o ministério de Jesus, ele começou orando e terminou orando na presença de Deus. Jesus, ele foi o maior exemplo. Quer se espelhar em alguém, não precisa. Eu vejo muita gente subindo no altar imitando tanta gente. Eu vejo gente imitando Samuel Mariano, imitando não sei o que, Trovão, imitando Cassiano, imitando isso, imitando aquilo. Quer agradar o céu, imite Jesus. Quando nós imitamos Jesus, aprendemos uma coisa, irmão. Aleluia, quando nós imitamos Jesus, a gente não perde. Aleluia. Paulo, ele vai escrever a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer: sede meus imitadores, como eu fui de Cristo Jesus. Quando Paulo abre a sua boca para pronunciar uma palavra como esta, ele sabia o que estava falando. Nos dias atuais, se nós estamos vivendo, está difícil até mesmo se espelhar em algumas pessoas, porque tem crente que bota uma roupa como esta, vem para a igreja, dá uma de crente, finge muito bem que é crente, mas dentro de casa só o sangue de Jesus. Mas nesta noite, através da oração, através do clamor, Deus, ele vai nos ensinar. Ser crente aqui é uma coisa, ser crente em casa tem que ser do mesmo jeito, porque o céu vem nos buscar. Aleluia. A gente gosta de pregar e dizer para a igreja assim, tá, irmão? Quem tem dom de revelação é que Jesus revela a pessoa que somos, tá? Eu sei que tem crente, meus pastores, que sobe em cima do altar e tem medo de Deus revelar o pecado de quem está lá embaixo. Sabe o que é isso? Falta de clamor. Oh, galera. A falta de oração, ela nos faz pecar. Toda vez que a gente dobra o nosso joelho, nós estamos chegando mais perto dele e ele chegando mais perto de nós. Todas as vezes que nós dobramos o nosso joelho, nós estamos chegando mais perto dele e ele chegando mais perto de nós. É bem verdade que a gente prega em alguns trabalhos, congresso, campanha. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Ponto de pregação, congregação, sede e muito mais. Fazemos missão. E o que Deus vai revelar no meu coração é sempre a mesma coisa. Tem dois tipos de crente na igreja. Tem aquele que se Jesus vir agora ele sobe direto, e tem aquele que se Jesus voltar agora ele fica. E sabe o que é que eu te digo? Se preocupe. Se preocupe com a sua salvação, porque aleluia, nós vivemos um tempo, século 21 não é para qualquer um. Servir a Deus nos dias de hoje não é para qualquer um. Eu conheço gente que desde o início da pandemia, 23 de março de 2022, até hoje não voltou mais na igreja. Aí posta nas redes sociais: a pandemia me desviou. A pandemia não desviou ninguém, fez a gente chegar mais perto de Cristo. O que desvia crente é falta de clamor. Vamos devagarzinho para nós entender. Ninguém está com raiva do pregador aí não. Eu vou devagarzinho porque eu percebi esses dias, Rosalém, que minhas agendas foi fechando. Mas eu ainda prego Bíblia. Quiser me chamar para pregar aqui de novo, eu venho de novo. Mas eu só prego Bíblia. Não tem como incendiar a vida espiritual, irmão, se a gente parar de orar. Você percebe que nossas igrejas hoje começam a orar e daqui 5 minutos diz amém? A gente começa a orar e diz daqui 15 minutos diz amém? Eu estava no ano passado no Pernambuco, no deserto do Pernambuco, lá em Águas Belas. Percebe, nós vamos ali no quilombo, meu filho, e o pastor Júlio, ele falou, vamos. E quando cheguei lá, 2 horas da tarde, no frente do domingo, solzão
de Jesus tem poder. Ele falou para mim, filho, dirige a oração hoje. Eu falei, amém, pastor, era 2 horas. Eu falei, certamente vai ser uns 15 minutos de oração. A camisa já estava grudada nas costas aqui, de tanto suor, perante Jesus. Eu falei para ele, pastor, eu oro quantos minutos? Ele falou, não, aqui você ora 2 horas. Pode orar das 2 horas até as 4 da tarde. Oh, glória! Aleluia! Eu estava conversando com o pastor Josenildo de Recife. Ele falou para mim, mas eu estou te esperando aqui para a gente fazer cruzada. E a gente toda sexta-feira estamos com propósito, já apresentando na mão de Deus as cruzadas que a gente vai fazer no sertão nordestino. E sabe quantas horas de oração nós estamos orando? Eu falei, fala para mim, ele falou 12 horas. Das 8 às 8. E sabe por que a ordem lá que o pastor presidente disse? Só vai no banheiro quem tiver problema, mas quem não tiver fica 12 horas de joelho. Vem comigo, dobra 8 da manhã e ir até 8 da noite. É para quem ainda quer contato com ele. A gente quer contato com o céu, mas nosso contato é aqui no WhatsApp. O WhatsApp não tem céu não. Aleluia, no céu não tem WhatsApp não. Para ter contato com o céu ainda tem que ser aqui, olha. Aqui. Nas redes sociais nós falamos com qualquer um, mas com Jesus ainda é aqui. Aqui. Tem que ser joelho. E tu está pensando que no tempo que Jeremias era aquele que se comporta como uma criança quando Deus chama ele? Porque tem chamado, que Deus nos chama e a gente quer correr, sim ou não? Quem queria ser pastor? O senhor queria ser assim, quer ser pastor e ninguém queria. Olha, ninguém quer, irmão. Tu acha que é fácil? Bendito é o nome de Jesus. As ovelhas de hoje que a gente dirige pela misericórdia de Deus viaja, aí posta lá sem camisa, coisa mais bonita. Estou evangelizando aqui. Estou evangelizando aqui no Nordeste. Evangelizando o quê, irmão? Se eu não tenho um bom testemunho por onde eu ando, que evangelho estou evangelizando? Oh, aleluia. Eu não sou homem de muita agenda, mas prego todos os dias. Mas o que eu prego isto. Você não me vê em Facebook e WhatsApp, agendas abertas. Não vê. Porque minha agenda missionária, quem faz ainda é o Espírito Santo. Você não me vê me mostrando por aí que quem tem que se aparecer. Ai. Oh, glória. Que é o grande, a luz, irmãos, que brilha ainda é ele. Quando eu sinto uma graça aqui para mim. Quando Jesus chama Jeremias não tinha nada para ser profeta. Jeremias não tinha nada. A linhagem de Jeremias era para ser sacerdote. Aleluia, bendito é o nome de Jesus, porque ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Mas agora Deus tira Jeremias do meio de uma linhagem sacerdotal para ser profeta. E tem uma diferença de sacerdote para profeta, e eu vou te explicar. O profeta, aleluia, o sacerdote, ele pega do povo e leva até Deus. O sacerdote, ele às vezes vem para a igreja. O sacerdote hoje é o pastor. Ele vem para a igreja muitas das vezes sozinho, interceder por uma igreja que muitas das vezes está dentro do templo, mas não quer compromisso com o céu. E o sacerdote, ele foi escolhido para pagar preço por causa da igreja. Olha a diferença do sacerdote para o profeta. Agora o profeta, irmãos, é diferente. O profeta, ele recebe de Deus e traz para o povo. Receber do povo e levar para Deus é uma coisa. Agora receber de Deus e trazer para o povo rebelde no tempo do profeta. Glória. Aleluia. E eu quero te dizer, irmãos, que no tempo do profeta Jeremias, comparado aos dias de hoje, não sei se aqui tem, mas alguns lugares que Jesus me leva para pregar não está muito diferente. A rebeldia, irmão, como tem lá no meu sertão paraibano, come isso. O terno é de ovelha, a lã até de ovelha, mas o sangue ainda é de bode. Se botar um vaso de banho, o sangue de Jesus tem poder. É perigoso ele. Tem cisma de bode ainda no camarada. Aí Jeremias, ele era aquele tipo de profeta que ele escolhia. Jeremias é tido como um profeta das lágrimas, ou profeta chorão. E deixa eu dizer uma coisa para aliviar o teu coração. Tem situação que não adianta chorar mais não. Tem situação que está na mão do oleiro. Está na mão de quem? E quando está na mão do oleiro, tira a sua para ele trabalhar.
E quando Jesus leva o profeta até a olaria, a Bíblia vai nos dizer que ele estava fazendo um. E conforme o vaso que o Senhor fazia, se quebrou na mão do. Às vezes nós escutamos essa mensagem e entra diferente. Uma coisa é Jesus quebrar o vaso. E outra coisa é o vaso se quebrar na mão do. Você não entendeu. Uma coisa é Jesus pegar o vaso e quebrar. Outra coisa é o vaso se quebrar na mão do. Agora eu tomo esta palavra com a autoridade do céu para te dizer. Tu vai se quebrar na mão do oleiro, vai esperar ele te quebrar. Porque quando a gente se quebra na presença de Deus, a gente já sobe essa escada aqui dando glória. Quando a gente está quebrando, aleluia. Quando a gente está quebrantado na presença do oleiro, a gente já chega aqui e diz: pode ser, meu pastor, hoje eu vim para lá. Quando a gente está precisando que o oleiro nos quebre, a gente vem e faz um bico. Aqui não tem não? Botei. Aquele crente que dá o culto todo dia não dá glória. Dá nem um sorriso bonito. Você sabia que às vezes o irmão da nossa lado ele precisa somente de um sorriso para ser renovado? Você sabia que ele precisa apenas de um abraço para ser renovado? Não precisa de muita coisa? Antigamente eu pensava que para Jesus renovar a igreja eu pensava que... Às vezes o que precisa é de verdadeiros em cima do altar pregando a verdade. Às vezes o que precisa é de alguém que abra a boca e diga do jeito que está no lar. Tem que melhorar. Tem que descer mais. Aleluia, tem que clamar mais. Aleluia, esses dias uma irmã veio pedir oração. E falando para mim: pastor, eu já estou a ponto de separar do meu esposo. Falei: por que, Senhor? Ah, pastor, tem 6 anos que eu estou na igreja. Meu esposo não quer nada com nada. Eu falei: escuta, deixa eu fazer uma pergunta. Deus já usou alguém para dizer que vai fazer algo? Ela falou: ah, pastor, já usou muito. Eu falei: então cala a boca. Se cala. Fique quietinho. Vai seguindo a Jesus. E dando testemunho. Tanto dentro da igreja como dentro de casa. Porque se um dia... Se um dia Deus diz: eu vou salvar, fica tranquilo, círculo de oração. Se Jesus disse: eu vou salvar, ele vai salvar. Quando eu estava debaixo de um viaduto lá em Campo Novo do Parecido, no Mato Grosso, já contei, né? A senhora sabe muito bem da questão. Minha mãe, católica roxa, andava com imagem de Aparecida, para lá e para cá. Mas um dia minha mãe entrou na Assembleia de Deus. E por incrível que pareça, Jesus é tão misericordioso, meus pastores, que levanta minha ex-professora de português, Diaconisa Maura. Tinha chegado a notícia para minha mãe e meu pai que eu tinha morrido há mais de um ano. Tinham me matado lá no estado da Bahia. A notícia do diabo é horrível, mas eu dou graças a Deus. A notícia de Jesus é: eu dou vida. O diabo está dizendo: morreu, não tem mais jeito. Jesus é: oh glória. Quem sabe o diabo olha para o círculo de oração e diz: não tem mais jeito. Jesus disse: eu venho hoje com vida. Quem sabe Satanás está dizendo: não tem mais renovo como o outro. Jesus disse: eu trago renovo hoje. Jesus levantou a diaconisa Maura, chegou a minha mãe e disse: mulher, aquele mulher que estão dizendo para ti que está morto, oh glória. Tu ainda vai ver ele pregando a minha palavra, mulher, com ousadia. Olha eu aqui. Dá para você entender que aquele Jesus que prometeu, irmãos, ele é fiel. Agora vem cá, vem comigo. Vem comigo. Aí um dia eu aceitei Jesus aqui, via para ir. Aceitei Jesus aqui com 30 dias certinho. Minha mãe aceitou Jesus lá. Quando foi uns 6 meses, minha mãe disse: filha, eu estou fazendo um curso. Eu falei: que curso? Eu chamei com 60 anos fazendo curso, filho. Fazendo um curso, filho, que a Assembleia de Deus dá aqui, para descer as águas. Eu falei: eita, Jesus, vai trabalhando. Daqui uns dias Jesus salvou mais 2 na minha casa. Eu liguei para Deus: vai fazendo. Deixa eu ver. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: um testemunho. Diga comigo: testemunho ainda salva. Dê testemunho no meio da tua família. Oh, glória. Queridos, não adianta estar pregando sempre para minha família e para a tua família.
A forma das palavras que saem da minha boca lá no meio delas vai salvá-la. A roupa que eu... Eita, Jesus, vai estreitar, mas vai ficar bom. Eu sei que tem crente que dentro da igreja botou roupa bonita, mas quando chega dentro de casa parece que vai pro carnaval. Jesus não está dizendo não. Do jeito que está, não dá. A roupa que veste aqui tem que vestir lá. O testemunho que dá aqui tem que... Sem testemunho não dá. Agora Jeremias. Capítulo 14, não me foge a memória. Jeremias está chorando. Entre o 9, o 10, o 12 e o 13. No 14, Deus vai olhar para Jeremias e dizer: não ore mais por este povo. Em vão tu chora por ele. E aí, o que nós faz? E aí, o que você faz? Porque tem momento que Jesus vai dizer: clama a mim e responder-te. Diga comigo: clama a mim e responder-te. Tem momento que Jesus vai mandar nós clamar, mas tem momento que ele vai dizer assim: cara, agora é comigo. A Bíblia nos fala em João capítulo 5, o paralítico de Betesda, sim ou não? Sim ou não? Sim. João capítulo 5, paralítico de Betesda. A Bíblia nos diz que certo tempo a água vinha, agitava a água, o anjo vinha, agitava a água, o primeiro que ali descia, sarava qualquer enfermidade, sim ou não? Sim. Agora eu vou entender uma coisa: havia uma festa, diga comigo, uma festa. E pensa no camarada que gosta de festa, Jesus. Quer ver, faz um congresso. Jesus é o especialista em estar bem no centro do congresso. Quer ver, faz um culto como este. Jesus é o especialista em estar bem no meio do culto. A palavra está sendo dura, tá? Quem sabe tem alguém no meio de nós dizendo: ah, eu acho que Jesus não está aqui não. Mas Jesus gosta do meio da verdade. Jesus gosta do meio da verdade. Onde tem verdade, Jesus disse: eu estou no meio. O anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que ali descia sarava de qualquer enfermidade. Quem descia era o... Agora interessante, irmãos, que tinha ali um homem que há 38 anos para descer de uma enfermidade. 38 anos, sim ou não, pastor? É forte. 38 anos. Mas agora quem vai descer, irmão? Não é o anjo. Quem vai descer agora é Jesus. E um dos milagres que eu entendo aqui, em providência, Roseli, que Deus vai mandar apenas o anjo. Desce lá e dá vitória. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Oh, aleluia! Tem coisa que o céu vai olhar assim e dizer: desce lá, anjo, dá vitória para minha serva. Aleluia! Quem sabe agora Jesus chega até aquele paralítico e diz: certa feita, paralítico, eu mandei o anjo vir. O anjo agitou a água, o cego entrou e enxergou. Certa feita, paralítico, eu mandei o anjo descer. O anjo desceu, agitou a água. Aleluia! O manco entrou e recebeu a sua vitória. Agora, para você, paralítico, quem vai dizer é eu. Dá para você dar glória a Jesus. Dá para você dar glória a Jesus nesta noite. Eu sinto uma graça de Deus para ministrar nesta igreja. Tem uma presença de Deus diferenciada aqui neste lugar. Já foi falado aqui, oh, aleluia. Glória a Deus. Já foi falado aqui que Ana subiu o monte, sim ou não? Sim. E quando ela desceu, Deus deu a vitória para ela. Aleluia. Às vezes, o círculo de oração está aqui, orando pelo filho, orando pelo esposo, orando pelo parente. E parece que nada está acontecendo. Mas imagina tu chegar em casa, o teu esposo, teu filho, tua filha dizer: a partir de hoje eu vou ser crente. Porque tem milagre que Jesus vai fazer aqui agora. Mas tem milagre, oh, aleluia. Tem milagre que Ele vai fazer na hora que tu pisar a planta do teu pé dentro da tua casa. Deixa eu lhe dizer uma coisa para o círculo de oração nesta noite: seja tocha de Jeová lá dentro da sua casa. Quando ninguém quiser orar lá, ore você. Quando ninguém quiser clamar lá, clame você. Quando ninguém quiser jejuar lá, jejue você. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a melhor coisa que tem é a gente contemplar os milagres que Jesus fez, porque um dia a gente orou. A coisa melhor que tem é a gente contemplar o que Deus fez, porque a gente colocou a nossa boca no pó. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. A Bíblia nos fala, queridos, que este Jeremias, no tempo deste clamor, aleluia, eu estive lendo a Bíblia por estes dias. Muito embora, bendito é o nome de Jesus, a maioria das mensagens que eu prego, Jesus vai me dando na hora.
Mas é importantíssimo a gente ler muito a Bíblia, porque a Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus ele faz nos lembrar daquilo que a gente leu. Bendito é o nome de Jesus. Eu creio que aqui tem uma igreja espiritual que não come qualquer tipo de comida. Aleluia, bendito é o nome de Jesus para todos sempre. Aqui tem uma igreja espiritual que gosta de comida fresca vindo do céu. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jeremias escreve o seu capítulo de número 3, vai doer, mas vai sarar, hein? A igreja aqui é a igreja pentecostal. Senhor aqui? Então se Jesus sara, diga comigo, se Jesus sara, não tem como nós estar enfermo espiritual. Não, se é a igreja pentecostal, Jesus que sara, ai, ai, ai. Agora eu vou para dentro de uma igreja que Jesus sara enfermo espiritual. Você sabia que é uma enfermidade que está matando muita gente? Não é coronavírus não, irmão. Hoje se a gente fazia assim, perto de alguém, né? Você já tossir lá em São Caetano, dentro do elevador, a chinesinha que escorre. Né? Mas tem uma enfermidade que está matando o povo. Sabe qual que é? Alguém senta do teu lado. O culto todinho. Mas não dá glória, Jesus. Eita Deus, vai doer, mas vai sarar. Essa enfermidade mata. Essa enfermidade é espiritual. Não, eu estou num culto como este. Jesus me chamando a atenção como está. E eu não vou sair daqui sarado, não tem coisa errada. Eu quero liberar uma palavra de Deus. Você, sim, você mesmo. Você que dobra seu joelho e não sai mais uma palavra, se prepare. Porque é hoje à noite que o azeite da frutígena vai se multiplicar. Quem sabe você dobra seu joelho, faz assim. Ana, se prepare. Quem conhece eu, irmão, sabe o que eu estou pregando. Bendito é o nome de Jesus. E se porventura alguém aí no meio da igreja tiver dom de revelação, que os céus revelem o que eu estou roubando. Agora Jesus vai levantar o profeta. Deus vai levantar o profeta e deixa eu dizer uma coisa para alegrar o teu coração. O povo de Israel, irmão, estava enfermo. E no tempo do pastor Eliseu, que esse profeta Jeremias vai pronunciar estas tais palavras. Tu está pensando que ele estava no meio da bonança? Porque tem crente que só quer vir para o culto quando está tudo bem. Tem crente que só vem para o culto quando está só vitória. Né? Tem crente que chega na igreja e diz só vitória, mas só vitória. Aí ele sai igual com medo, né, irmão? Passa mais 15 dias sem vir na igreja. Né? Passa mais 30 dias sem vir na igreja. Manda um WhatsApp pro irmão, só visualiza e não responde. Quando é com 30 dias aparece, ei, irmão, como é que tá? Oi, irmão, tá uma prova terrível. Sim, irmão, mas 30 dias não só vitória. Não deixa eu brincar. Que tremendo. Quem não conhece sabe, eu nunca fui de reclamar de nada. Já preguei em cima do altar, saí de cima do altar e ir pro cemitério sepultar parente. Nunca reclamei de nada. Já saí de cima do altar, saí do altar e direto para o hospital, ficar internado, nunca reclamei de nada. Já saí do altar, oh glória! Eu estou pregando para uma geração, irmão, criada, aleluia, com miojinho. Qualquer coisinha anda por aí reclamando, cabisbaixo. Hã? Pergunta para o voto, e aí, você, como é que tá? Eu não sei o que é isso na Bíblia, não. Não, eu já li a Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Aí Jesus me deu graça, eu li de novo, de Gênesis até Apocalipse. Aí Jesus me deu graça a terceira vez, eu li de novo, de Gênesis até Apocalipse, 3 vezes. Mas nunca vi na Bíblia isso aqui. Não. Será que aqui tem, irmãos, alguém assim? E aí, moço, como é que tá? Aí, e pra onde, irmão? Oxi. E pra onde, irmão? Jesus fez uma promessa para Moisés. E disse: Moisés, tu vai levar o meu povo. Parece que eu estou vendo Moisés olhando assim, dizendo: meu povo. O povo rebelde, como é que pode? Moisés pega o povo, tira o povo da gente e está caminhando com o povo.
Estava seco um pouco. Deus preparava. Vamos ver o vídeo. Deus preparava comida. Lá na frente, o povo olha para o Mas o problema é que aqui vai ser a cozinha. Não. É do menino que deixou aqui. Do pastor. É? Olha o que Jesus falou no meu coração. Tem crente que dá quieto, doido.